A Ucrânia nunca esteve tão próxima de entrar na União Europeia, o que seria o maior pesadelo de Vladimir Putin. Porque a União Europeia não é só um clube político, mas o centro do maior projeto de poder da Europa moderna. A luta pela unificação europeia. A entrada na União Europeia transformaria a economia, as fronteiras, alianças e o futuro de segurança da Ucrânia. Seria o rompimento final e irreversível com a Rússia, o que Putin mais teme e representa o futuro. Putin iniciou uma guerra para evitar isso, mas agora a Ucrânia se distancia de Moscou e se aproxima de Bruxelas como nunca. Para entender por que a adesão à União Europeia é tão importante para a Ucrânia hoje, e por que o Kremlin está lutando tão intensamente para impedir isso, precisamos voltar a uma época em que a Europa era completamente diferente. Durante a Guerra Fria, o continente se dividiu entre dois sistemas rivais. A Europa Ocidental criou economias de mercado, democracia e cultura cooperativa. A Europa Oriental permaneceu sob controle soviético, onde o Estado ditava a vida política e a atividade econômica. A Ucrânia era uma das repúblicas soviéticas, com política e economia decididas em Moscou. Após o colapso da União Soviética em 1991, toda a região mudou. A independência da Ucrânia veio repentinamente, mas trouxe choques econômicos, instituições frágeis e mais corrupção. Enquanto isso, os países a oeste da Ucrânia avançaram rapidamente em outra direção. Polônia, Hungria, República Tcheca, Eslováquia e os estados bálticos abriram mercados, reforçaram sistemas jurídicos e se prepararam para entrar na União Europeia. Buscavam estabilidade e acesso a uma comunidade econômica maior para se modernizarem nas próximas décadas. Suas economias ficaram mais fortes, sua infraestrutura melhorou e suas instituições democráticas se tornaram simplesmente mais democráticas. Esse contraste mostra por que a Ucrânia buscou o Ocidente e por que a Rússia viu isso como ameaça à sua influência. Antes de aprofundar nessa história, é útil entender o que realmente é a União Europeia. Para muitas pessoas, a União Europeia parece algo abstrato, quase como uma burocracia distante. Na realidade, ela começou como uma ideia muito prática. Após a Segunda Guerra Mundial, os governos europeus queriam evitar outro conflito. A solução foi a cooperação em indústrias essenciais, como o carvão e o aço. Se os países fossem interdependentes, haveria menos guerras. Com o tempo, essa cooperação evoluiu para um mercado único, permitindo livre circulação de bens, serviços, pessoas e capitais. Os Estados-membros concordaram com padrões legais compartilhados, proteções ao consumidor e regras ambientais. Criaram instituições como Parlamento Europeu, Comissão Europeia e Tribunal de Justiça Europeu para manter o sistema justo e estável. A União Europeia oferece acesso ao maior mercado único do mundo, fortes proteções legais e oportunidades educacionais além das fronteiras. Com a entrada dos antigos estados comunistas da Europa Central e Oriental na União Europeia, suas economias cresceram, os investimentos subiram e os cidadãos ganharam mobilidade e oportunidades antes impossíveis sob o regime soviético. A Ucrânia viu tudo acontecer ao lado. Ela viu a Polônia crescer rapidamente, a Estônia virar potência digital e a Lituânia se modernizar além das previsões. Para muitos ucranianos, especialmente os mais jovens, esses vizinhos mostraram o que é possível ao adotar reformas e integrar-se à Europa. Mas o caminho da Ucrânia foi mais difícil. Ela enfrentou corrupção que havia se infiltrado em todos os principais setores. Oligarcas assumiram o controle de indústrias-chave e construíram redes dentro do parlamento e dos ministérios. Governos mudavam sempre, brigando mais entre si que resolvendo os problemas para os quais foram eleitos. E, sobretudo, havia a Rússia, decidida a manter a Ucrânia próxima de Moscou. Durante os anos 1990 e o início dos anos 2000, a Rússia usou a influência que tinha. A Ucrânia era muito dependente do gás russo, lembrada disso a cada inverno. Descontos apareciam quando Kiev se inclinava para Moscou. Os preços subiam quando os líderes falavam de forma muito calorosa sobre a União Europeia. Restrições comerciais atingiram as fábricas ucranianas. Quando os políticos em Kiev exploravam uma integração mais profunda com Bruxelas, essas ações eram sutis às vezes, mas a mensagem era clara. A Rússia queria a Ucrânia por perto, mas a vontade de se unir à Europa nunca sumiu. Estudantes ucranianos cursavam o exterior. Jovens profissionais comparavam salários e oportunidades com amigos na Polônia ou Letônia, e organizações civis exigiam transparência e Estado de Direito.
O movimento cresceu devagar, impulsionado por quem acreditava que a Ucrânia merecia o mesmo futuro dos vizinhos. O primeiro grande confronto aconteceu em 2004. Uma eleição presidencial considerada fraudulenta gerou protestos em massa em Kiev. As pessoas enfrentaram frio intenso, exigindo votação justa e um governo representativo. Esse momento ficou conhecido como Revolução Laranja. Foi a primeira vez que o mundo viu os ucranianos saírem em massa para defender o direito de escolher seu caminho. Uma nova eleição elegeu um candidato pró-europeu, mas revoluções não resolvem tudo. Nos anos seguintes, as divisões internas voltaram, a corrupção persistiu e a economia tropeçou. Moscou voltou a pressionar com gás e comércio, lembrando à Ucrânia que a independência tinha preço. Com o aumento das frustrações internas, a Rússia recuperava influência. Quando Viktor Yanukovych assumiu a presidência em 2010, a Ucrânia já retornava à órbita de Moscou. Ele prometeu equilíbrio com a Europa, mas suas políticas favoreciam fortemente a Rússia. Mesmo assim, a União Europeia buscou se aproximar da Ucrânia. Bruxelas negociou um acordo de associação para modernizar a economia da Ucrânia e ampliar a cooperação. Não era adesão total, mas um passo importante rumo ao sistema europeu que beneficiou os vizinhos da Ucrânia. Então veio o ponto de ruptura em 2013, dias antes do acordo ser assinado, e Yanukovych congelou o processo. Moscou queria a Ucrânia em uma união aduaneira liderada pela Rússia, e a pressão nos bastidores era enorme. Os ucranianos sentiram que seu futuro foi negociado. As pessoas começaram a se reunir na praça central de Kiev, acenando bandeiras europeias e pedindo por um rumo diferente. Os protestos aumentaram e viraram o movimento Euromaidan. Quanto mais o governo tentava reprimir os manifestantes, maiores ficavam as multidões. Estudantes, profissionais, aposentados e famílias, todos se juntaram. Para eles, não era só um tratado, mas dignidade, independência e um futuro sem controle de outra capital. Após meses de tensão e confrontos, Yanukovych fugiu do país. Um novo governo assumiu e abraçou abertamente a escolha europeia da Ucrânia. Isso foi um choque completo para Moscou. Porque, para a Rússia, a Ucrânia se juntar à União Europeia não significava apenas integração política. Isso significava perder influência sobre um país sempre visto como parte de sua esfera. Como dissemos, a entrada da Ucrânia na União Europeia daria à Europa um grande parceiro na fronteira russa. Isso seria um modelo inspirador para os próprios russos. Em poucas semanas, a Rússia tomou a Crimeia e apoiou os separatistas no leste da Ucrânia. A anexação da Crimeia rompeu a crença pós-Guerra Fria de fronteiras fixas na Europa. Tropas russas avançaram rápido e Moscou declarou a península sua em poucas semanas. Muitos ucranianos se sentiram traídos, não só pela perda de suas terras, mas porque seu vizinho, antes chamado de nação irmã, mostrou estar disposto a tomar o que quisesse. Quando a Ucrânia tentou seguir outro caminho e as notícias da Crimeia diminuíram, a violência se espalhou pelo leste, com grupos apoiados pela Rússia tomando cidades em Donetsk e Luhansk. O que era uma guerra híbrida rapidamente virou um conflito longo e exaustivo que marcaria os 8 anos seguintes. Esse período mudou como os ucranianos viam a Europa e o futuro antes de 2014. Ingressar na União Europeia era visto como um objetivo distante, a ser buscado gradualmente, equilibrando relações com o Oriente e Ocidente. Após a intervenção da Rússia, essa mentalidade mudou. A Europa deixou de ser só comércio ou vistos e passou a envolver segurança, estabilidade e resistência à pressão externa. Cada conflito no Donbass e cada família deslocada levaram o país à mesma conclusão. O país precisava adotar um sistema de regras claras, evitando retornar à influência de Moscou. A invasão também mudou a política interna. As divisões entre blocos pró-europeus e pró-russos perderam sentido. Muitos eleitores que antes apoiavam laços com Moscou repensaram sua posição. Voluntários de áreas predominantemente russófonas se juntaram ao esforço de defesa, mostrando que a lealdade ao Estado era mais profunda do que a língua. Famílias com conexões pessoais dos dois lados da fronteira viram a propaganda destruir relacionamentos que duraram gerações. A antiga ideia de um espaço eslavo comum desmoronou, dando lugar a uma identidade mais forte, baseada na cidadania, experiências compartilhadas e desejo de independência. Com isso em mente, os acordos de Minsk, assinados em 2014 e 2015, deveriam pôr fim aos combates no leste.
Previam cessar-fogo, retirada de tropas e eleições locais em áreas separatistas. Mas os acordos eram frágeis desde o início. A Rússia alegou não participar do conflito, apesar de enviar combatentes e armas. Cessar-fogo colapsaram várias vezes. Linhas de frente seguiram ativas e civis sofreram. Enquanto diplomatas debatiam a redação, soldados enfrentavam ataques diários com os combates no leste. A Ucrânia tentou reconstruir o Estado internamente. A economia já havia sido prejudicada pela revolução, e agora a guerra acrescentava mais uma camada de pressão. Os bancos colapsaram, a moeda perdeu valor e as indústrias no leste, fábricas, minas de carvão, usinas de energia, foram de repente isoladas. O governo teve que recorrer ao Fundo Monetário Internacional e à União Europeia para obter apoio emergencial. Em troca, a Ucrânia aceitou fazer grandes reformas, muitas já atrasadas. Essas reformas foram difíceis e dolorosas, mas começaram a mudar o país de formas inesperadas por Moscou. Uma das mudanças mais importantes foi a criação de órgãos anticorrupção, porque durante anos, a corrupção foi um dos maiores obstáculos ao progresso da Ucrânia. Parceiros ocidentais pressionaram por novas instituições, promotores independentes e fiscalização pública. Essas não foram soluções rápidas. As antigas redes ainda resistiam à mudança. Pela primeira vez, a Ucrânia tinha meios legais e políticos para desafiar o sistema dos oligarcas que a atrasava desde a independência. Ainda assim, mesmo nessa incerteza, a Ucrânia continuou se aproximando da Europa. A União Europeia concedeu isenção de visto em 2017, um marco simbólico e prático. Passaportes ucranianos passaram a abrir portas em todo o continente. Petro Poroshenko, presidente após o Euromaidan, impulsionou reformas, mas foi criticado por avançar devagar demais. A frustração aumentou entre jovens eleitores que esperavam progresso rápido e mais transparência. Em 2019, os ucranianos elegeram Volodymyr Zelensky, um ex-comediante que prometeu romper com o passado. Ele fez campanha com foco em unidade, renovação e a ideia de que corrupção não deve decidir o futuro do país. Zelensky tomou posse com grande apoio popular e mandato para modernizar o Estado. Ele fez reformas e tentou retomar o processo de paz com a Rússia. Esperava-se que a diplomacia encerrasse a guerra no Donbas. No entanto, logo ficou claro que o conflito não poderia ser resolvido com apertos de mão ou discursos otimistas. A Rússia manteve tropas na fronteira e as milícias do leste seguiram recebendo armas. Toda tentativa de retomar as negociações esbarrava na mesma barreira. Moscou ainda esperava que a Ucrânia aceitasse um acordo político que mantivesse a influência russa sobre suas decisões. A aproximação da Ucrânia à União Europeia e à OTAN contrariava o que Moscou defendia sobre sua influência regional. O Kremlin via isso não como uma escolha de um vizinho, mas como uma ameaça direta. Quando tanques russos cruzaram a fronteira da Ucrânia, em fevereiro de 2022, o mundo viu um ponto de virada acontecer ao vivo. Para os ucranianos, a invasão não foi um novo conflito, mas o fim da ilusão de que a Rússia aceitaria sua independência. O que começou na Crimeia em 2014 evoluiu para uma tentativa de destruir todo o país. Cidades inteiras acordaram com explosões, famílias levaram o que podiam, e as estradas lotaram de carros por quilômetros, enquanto todos tentavam fugir para o oeste. Para muitos ucranianos, o medo não era apenas da destruição em si, mas da possibilidade de que o futuro do país pudesse ser apagado em questão de dias. Porém, algo inesperado ocorreu. A Ucrânia resistiu, não colapsou. Soldados lutaram com determinação e voluntários ajudaram a defender as cidades. Civis reuniram suprimentos, ergueram barricadas e ajudaram desabrigados. A identidade do país, fortalecida por crises e reformas, tornou-se uma força poderosa. A Ucrânia provou ser mais que um estado no mapa, mostrando-se pronta para defender seu lugar na Europa. Com o aumento dos combates, uma batalha importante ocorria também no fronte diplomático. Kiev afirmou que a Ucrânia defendia mais do que suas fronteiras. Afirmou que protegia a Europa de uma agressão que poderia se expandir sem resposta. Líderes da União Europeia, antes discutindo reformas lentamente, passaram a tomar decisões rápidas e históricas. Em poucos dias, a Ucrânia solicitou formalmente a adesão à União Europeia, e em poucos meses, a União Europeia concedeu à Ucrânia o status de país candidato. Pessoas que cresceram acreditando que a União Europeia era um objetivo distante e inalcançável, agora viam a possibilidade de adesão como algo real,
e urgente. Isso não era caridade nem simbolismo, mas a Europa admitindo que o futuro da Ucrânia estava ligado ao seu. A guerra fez o governo acelerar mudanças prometidas há anos. Instituições deviam funcionar sob pressão e desmontar redes de corrupção. Cada euro roubado resultava em menos armas, abrigos e vidas salvas. O parlamento aprovou leis sobre compras públicas, reforma judicial e transparência. Órgãos anticorrupção receberam mais poder. Sociedade civil e governo monitoraram juntos os gastos durante a guerra. Mesmo enquanto mísseis atingiam cidades e vilarejos, o país continuou elaborando legislações, revisando nomeações, aprimorando a fiscalização e alinhando padrões com a União Europeia. Poucos países europeus fizeram reformas em condições tão difíceis, mostrando o compromisso da Ucrânia com a União Europeia. A guerra também trouxe uma questão importante e antiga. A dependência energética da Rússia sempre foi vista como um problema incômodo, mas controlável. Assim que a invasão começou, membros da União Europeia perceberam que depender de Moscou para gás e petróleo era não só arriscado, mas perigoso. Decisões que antes levavam anos agora eram tomadas em semanas. Sanções foram aplicadas em série, bancos russos desconectados, comércio restrito, ativos congelados, empresas europeias deixaram a Rússia e cadeias de suprimentos foram refeitas. A União Europeia passou a coordenar a entrega de armas, algo impensável há poucos anos. A luta da Ucrânia fez a Europa repensar o significado prático da solidariedade. Também ficou claro que a ampliação não era uma formalidade, mas uma necessidade estratégica. Enquanto isso, a Ucrânia aproveitou, mais uma vez, cada momento para se aproximar da Europa. Seus diplomatas atuaram sem parar. O presidente discursou em vários parlamentos e os cidadãos protestaram online e em manifestações pela Europa. A mensagem era simples. A Ucrânia defendia os valores que fundamentam a União Europeia. E, se esses valores fossem importantes, a Europa deveria apoiar totalmente a Ucrânia. Com o tempo, essa visão se espalhou pelo continente. A opinião pública mudou. Países que antes eram cautelosos em relação à ampliação começaram a ver a Ucrânia não como um fardo, mas como um parceiro cujo sucesso fortaleceria toda a região. Com a guerra até 2024, a União Europeia ampliou o apoio, aprovando bilhões em financiamento, assistência energética, reconstrução e ajuda militar como ações regulares. Novos programas prepararam a Ucrânia para a triagem do mercado único nos clusters da União Europeia, avançando até 2025. A Comissão Europeia reconheceu que a Ucrânia avançou significativamente nas reformas, mesmo durante a guerra. Isso indicou que as negociações seriam abertas quando as demais condições fossem cumpridas. Apesar da guerra, a Ucrânia avançou e alinhou suas leis às normas europeias. Bruxelas, reconhecendo os riscos geopolíticos, tratou a ampliação como uma prioridade de segurança e se preparou para um futuro com novos membros. Se a Ucrânia tiver sucesso, mostrará que a sociedade pós-soviética pode se reformar, integrar-se ao Ocidente e escolher seu caminho. É exatamente essa possibilidade que o regime de Putin na Rússia mais teme. Isso porque, se a Ucrânia ingressasse na União Europeia, o impacto em sua economia e na vida cotidiana seria enorme. A adesão não é apenas um símbolo político. Ela libera o acesso ao maior mercado único do mundo, que permite que bens, serviços, capitais e pessoas circulem livremente entre as fronteiras. Para a Ucrânia, isso permitiria a entrada de seus produtos em um mercado de mais de 450 milhões de consumidores, sem tarifas ou barreiras. Quando outros países do leste europeu entraram na União Europeia, em 2004, suas exportações para a Europa dobraram em apenas alguns anos. O investimento estrangeiro também disparou. Entre 2004 e 2020, a Polônia recebeu mais de 200 bilhões de euros da União Europeia e seu produto interno bruto per capita mais que triplicou. Tendências semelhantes apareceram nos estados bálticos, onde os salários aumentaram, o desemprego caiu e novas indústrias se estabeleceram. Esse tipo de transformação também é possível para a Ucrânia. Instituições financeiras europeias estimam que os 5 a 7% a mais por ano durante a primeira década, após uma recessão. O crescimento pode vir da modernização agrícola, reconstrução da infraestrutura com fundos da União Europeia e igualdade para empresas ucranianas.
Nos mercados europeus, agricultores acessariam tecnologias modernas e preços estáveis, enquanto fábricas poderiam se associar a empresas europeias, modernizando equipamentos e atendendo padrões mais altos. Os jovens ucranianos se beneficiariam da mobilidade educacional e profissional, tendo as mesmas oportunidades que estudantes na Polônia ou na Alemanha. Pequenos negócios teriam regulamentações mais claras, menos corrupção e acesso mais fácil ao crédito. A entrada na União Europeia fortaleceria os laços da Ucrânia com seus aliados, além do impacto econômico. Isso integraria o país a uma comunidade baseada em leis comuns, políticas coordenadas e decisões conjuntas. A Ucrânia participaria dos debates de segurança, negociações comerciais e planejamento da União Europeia. Ela integraria órgãos europeus que defendem independência judicial, direitos do consumidor e concorrência justa. Isso é importante porque cada passo em direção ao alinhamento com a União Europeia reduz o espaço para manipulação política e aumenta o custo da interferência externa. Quanto mais a Ucrânia se integra, mais difícil fica para potências externas pressioná-la via energia, comércio ou política. Na prática, entrar na União Europeia colocaria a Ucrânia em um sistema legal previsível, dificultando a corrupção e facilitando o planejamento das empresas. Para a Rússia, a Ucrânia entrar na União Europeia ameaça sua influência na Europa Oriental. Moscou insiste que ex-repúblicas soviéticas fiquem em sua órbita, usando gás, pressão comercial e redes políticas para mantê-las próximas. Uma Ucrânia pró-União Europeia quebraria esse sistema. Isso mudaria o mapa de segurança regional, reduziria a influência da Rússia e colocaria uma grande democracia em reformas na sua fronteira. O Kremlin enxerga a União Europeia como mercado e também como força que atrai estados para transparência, Estado de Direito e abertura política. Com a integração dos países, a corrupção cai, os investimentos crescem e as pressões da Rússia perdem efeito. A instabilidade na Ucrânia beneficia Moscou, pois o conflito dificulta reformas, afasta investidores e impede o cumprimento dos padrões da União Europeia.